Oi, gente, tudo bem com vocês? Recentemente eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre os tipos de papel que são possíveis ali na fabricação de um livro. E hoje eu volto para falar para vocês sobre encadernação. Esse vídeo faz parte aí de uma minissérie que eu vou fazer aqui no canal, usando como base esse livro aqui, A Estrutura do Livro, do professor Matias Peruieira, que foi o livro utilizado em uma das disciplinas do meu curso de bacharel em letras. Nós tivemos algumas matérias voltadas para diagramação e editoração, então o objetivo aqui desses vídeos é focar no que eu aprendi e trazer para vocês também um pouquinho mais de informação técnica sobre a feitura de um livro. E vamos lá, o que é a primeira coisa que a gente olha antes do papel ainda, antes de abrir um livro? Pois é a capa, né? E a capa ela está muito ligada ao processo de encadernação. Quando a gente pega um livro na mão, a primeira coisa que a gente sente o peso, a textura, né, de fora aqui da capa e também, por que não, o cheiro, né? Lembra que eu falei no outro vídeo que o papel quer comunicar algo também? Ele não é simplesmente um papel jogado ali no objeto livro? Assim como o papel, assim como o texto dentro, assim como a capa, a encadernação, ela também comunica algo. Mesmo que o orçamento do seu livro seja apertado, você pode escolher entre diferentes tipos de capa e encadernação. Esse é o tipo de planejamento que você precisa fazer desde lá do seu orçamento do livro. E vários métodos de encadernação precisam que as páginas sejam múltiplas de 4, porque as folhas são dobradas, eu mostrei um pouquinho disso no outro vídeo. Mas vamos começar antes da encadernação falando um pouquinho sobre as capas. Os livros mais econômicos, normalmente eles têm capas flexíveis, que é aquela de papel cartão, que normalmente levam algum tipo de laminação fosca ou brilhosa. E aqui no Brasil, normalmente é arquitetada com orelha, né? Mas, por exemplo, livros didáticos como esse não tem orelha. E fora do Brasil também é comum não ter orelhas. Deixa eu pegar aqui um livro com orelhas para vocês verem o que é, né? Para quem não sabe. Aqui, então, essa dobra aqui dentro é a orelha. As capas duras, elas normalmente são destinadas a livros mais luxuosos. São edições especiais de colecionador, livros de artes também levam esse tipo de encadernação, essa escolha por capa. E livros feitos para durarem mais tempo também. Um livro de capa dura, normalmente ele tem mais elementos que um livro de capa comum, de capa flexível. Eu tô deixando aí na tela para vocês verem o esqueminha mais ou menos da produção. As capas duras, elas não têm a impressão diretamente sobre o material. Normalmente elas são feitas de papelão e são revestidas com outro tipo de papel. Eu peguei um exemplo aqui desse livro do Grande Gatsby, né, da Antofágica. É uma capa dura que tem um revestimento de um papel especial também, que tem uma textura, texturizado. Então essa capa, ela é impressa, né, nesse papel e depois ela é colada sobre o papelão, né, que vai deixar então um revestimento duro, firme. E como vocês viram na imagem, essa folha aqui também ela é principal, ela se chama folha de guarda. Ela vai prender e fazer essa ligação da capa com o miolo. É interessante que também é possível fazer um intermediário, uma capa flexível com características da capa dura, usando essa folha de guarda e deixando a capa um pouquinho mais dura, mas não completamente rígida como uma capa dura. Eu gosto muito desse tipo de capa, desse tipo de encadernação, porque ela dá assim um ar despojado, mas deixa o livro sofisticado ao mesmo tempo. Eu não tenho aqui nenhum livro com esse tipo de capa, eu tenho só na estante lá na minha casa, lá em Jundiaí. Mas eu vou tentar encontrar uma foto e deixar aí para vocês verem, é uma capa muito legal. Então vamos para os tipos de encadernação mais comuns de acordo com Ambrose e Harris nesse livro aqui que eu estou usando como base. Nós temos o canoa ou dobra e grampo. Normalmente são aquelas... é a forma de prender folhetos, revistas fininhas. Eu não tinha nada aqui em casa com esse tipo de encadernação, encontrei só esse bloquinho aqui, mas acho que vai dar para vocês terem uma ideia. Tá vendo? É meio difícil porque é fininho, é difícil pegar o foco, mas ele tem aqui dentro, ó, bem no miolo. Eu vou apagar a luz agora para vocês conseguirem enxergar. Ele tem aqui dentro os grampos, tá vendo? Então ele é um grampo, até tá meio feio porque eu já tirei folhas desse caderninho. Então ele fica assim, ó, grampeado no meio, né? Fazendo uma dobra. Depois nós temos a lombada quadrada, que é a mesma coisa que o brochura, né, que a gente conhece por brochura. É aquele típico dos livros, né? Então aqui o próprio livro que eu estou utilizando aqui tem esse tipo de encadernação. Normalmente também é usado para revistas mais grossas e livros assim mais comuns, né? Para ser produzido são vários cadernos
empilhados, então se junta todos aqueles cadernos, que vocês vão ver são os gominhos, né? Dá para ver os gominhos, em alguns livros você vê os gominhos, alguns eles são bem sutis, ou eles podem ser também folhas soltas, né? Todas coladas. E é aplicado uma cola para unir tudo, então é colado, literalmente colado com cola aqui na nossa capa. E dá para usar tanto a capa flexível quanto a capa dura nesse tipo de encadernação. Antigamente era mais comum que esse tipo de encadernação viesse também reforçado com um tecido e costurado. E aí a gente tem a exemplo aqui, ó, que tem aqui a costura, tem aí um reforço de tecido, tá vendo? Ele tá colado nesse tecido, então depois é preso aqui na lombada da capa. Isso deixa a encadernação mais firme e faz também com que dure mais. Depois nós temos o espiral. O espiral comum é aquele que todo mundo conhece, né? Que dá pra gente fazer, a gente consegue mandar fazer isso daqui, às vezes até na papelaria. São folhas soltas, elas não são caderninhos, né, impressos, você pode pegar folhas soltas e aí a máquina faz os furos e é passado, então, esse espiral que normalmente é plástico, mas pode ser também de metal. É bem comum em cadernos, nesse tipo de livro didático, né, em agendas, enfim. Aí nesse mesmo estilo, só que um pouco mais sofisticado, tem o Airiô, que é uma encadernação que funciona melhor para capa dura e dá também uma aparência mais sofisticada. Essa aqui, os furos, eles são necessariamente quadrados, não são furos redondos como no outro tipo de espiral. E também o espiral vai ser sempre em metal, tipo um grampo. Vamos falar também, então, agora um pouquinho das capas e dos acabamentos que as capas também podem ganhar aí, que se diferenciam. Existe a sobrecapa, que não é exatamente um acabamento, tá? Mas a gente consegue colocar aqui nessa categoria para, né, nessa criação de vídeo, nesse quadro. E essa sobrecapa, ela consiste em uma folha impressa que vai sobre a capa do livro. Aqui é exemplo aqui, ó, desse livro, né? A gente tem até uma sobrecapa trabalhada, que ela tem uma dupla face. E o livro tá aí embaixo, tá vendo? Com a capa dura e a sobrecapa aqui. A função dessa sobrecapa, a princípio, era de proteger o livro. Mas hoje elas são mais usadas com atrativo mesmo, para ficar mais bonito, chamar mais atenção. E essas daqui, normalmente, por cima da capa dura, assim, a gente conhece como jacket, né? Ainda nessa pegada existe a cinta, que é uma tira de papel também que envolve o livro, mas não ele completamente, como no caso da sobrecapa, né? Então a cinta ela envolve só uma parte, ela é mais usada para promocionar o livro, né? Então normalmente ela vem assim como um enfeite ou vem descrevendo que foi adaptado para um filme, alguma coisa mais promocional, né? Então ela é bem, normalmente ela é mais simples, ela não é tão sofisticada como a sobrecapa é, né? Essa aqui é impressa num papel bem molinho, ó. Aqui eu também tenho uma outra forma de usar a cinta nesse livro da Antofágica, que é uma cinta mais dura, num papel mais firme, também aqui com algumas informações sobre o livro, e ela, em vez de vir, né, pegando toda a lateral, ela vem assim fixada na parte de trás. Existe também o relevo, normalmente usado em capa dura, e também em capa comum, que é uma técnica de prensa, né? Então a gente tem duas partes, um macho e uma fêmea, que faz uma prensa e põe o papel para baixo relevo ou alto relevo, depende do lado que for usado, né, para cima. Nesse mesmo livro aqui que eu já mostrei para vocês, tem aqui o exemplo. Aqui está em baixo relevo. Eu vou desligar a iluminação, porque senão a gente não consegue ver. Vocês estão enxergando aqui, tá? É porque é bem sutil. Essa capa aqui ela é bem sutil, é bem bonito o baixo relevo dela. Então ela está aqui no título e ela está aqui embaixo também no nome do autor. Pintura trilateral. É a aplicação de uma tinta especial no corte do livro. E aí a gente tem exemplos mais sofisticados, como esse livro aqui de 1984, que tem aqui na lateral um corte desenhado, então não é só uma tinta, tem uma imagem, um desenho, e ele é bem bonito. Mas a gente também pode ter essa opção no mais simples, que aqui no caso é pintado todinho de vermelho, a lateral toda, você vê que até a capa tá um pouquinho suja aqui. Laminação. A laminação é a aplicação de uma camada plástica sobre o papel cartão da capa, com a finalidade de tornar mais durável. E esse é um acabamento bem comum que você encontra até nos livros mais baratos, né, como é a proposta desses livros da Principes. Então, esse brilho e tal, isso daqui é uma laminação simples, tá? Mas também existe a laminação fosca, tá? Normalmente a brilhosa realça as cores da impressão e a fosca acalma essas cores. E qual que é a diferença para o verniz, né? O verniz é uma tinta transparente, então aqui a gente tem uma camada plástica que encapa, né, que cola aí na totalidade do livro, ou fosca ou brilhosa, e o verniz a gente consegue fazer reserva
que é isso daqui, ó. Quando a gente tem uma obra que brilha só em determinados pontos. Tá vendo aqui com a luz quando eu passo? Aqui é fosco e aqui brilha. Então, isso aqui é uma reserva em verniz. Na verdade, é uma tinta transparente que é aplicada aqui sobre um molde, né, em cima das letras. Pode ver que normalmente, né, é muito comum, isso praticamente acontece em 100%, fica um pouquinho para fora, tá? Não, a precisão não é exata em cima das letras. O Hot Stamp, essa é uma aplicação tipo de um carimbo metálico, né? Então ele é sempre nas cores metálicas. Aqui a gente tem no título, ó. Então dá pra ver que ele brilha, é metalizado. Isso aqui normalmente solta, tá? Não é assim a tinta mais firme, ela vai carimbada, então em cima do fundo aqui que já tá impresso, e às vezes acontece de soltar, de desgastar com o tempo, a mão suar, acabar tirando um pouquinho e ficar manchado, tá? Isso é bem comum. Ainda existe as cores especiais, que é mais conhecida aí no sistema Pantone, que não é também exatamente um acabamento, mas é um recurso usado aí para dar uma enriquecida, né, na obra e ficar mais chamativa. Pode ser usado tanto na capa quanto no miolo, e elas são cores encomendadas, então elas são misturadas, é uma cor encomendada, ela sai bem mais caro do que o normal é feito com semic, que são aquelas 4 cores básicas, né, igual vai na sua impressora em casa, e as cores especiais, então ela precisa ser encomendada e misturada separada. Então, ela cria cores diferentes. Aqui, eu acho que na câmera vocês não vão conseguir ter ideia. Deixa eu ver se eu apagar aqui. Talvez, eu não sei se vocês conseguem ter exata ideia, mas esse livro aqui, o Matéria Escura, ele é um pouco neon, ele é brilhante, ele é bem fluorescente o tom do laranja. E isso aqui é uma cor de Pantone. E por hoje é isso, gente. Essas são as curiosidades envolvendo as capas, o processo de encadernação, que é normalmente escolhido, que é mais barato, que é mais caro, e todos esses acabamentos que normalmente, né, o leitor final adora, e são livros que a gente escolhe pela beleza material mesmo. Espero que esse vídeo tenha ficado agradável, o foco deve ter ficado indo e vindo no meu rosto, porque eu não prendi para exatamente poder aproximar mais as capas para que vocês vissem. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, fala aqui embaixo para mim, deixa seu like, compartilha, assistam esse tipo de conteúdo, que aí eu consigo me empenhar aí entre as outras tarefas da vida, como os estudos, o ser mãe e o trabalho, de também produzir mais roteiros sobre o assunto. Lembrando que tá rolando um sorteio aqui no canal, rumo aos 40 mil inscritos. Falta pouco, hein, gente? Falta menos de 5 mil inscritos. E é um sorteio de R$600 na Amazon. Você compra R$600 lá, me manda o boleto e eu pago pra você. Pra saber como isso funciona, é só clicar aqui em cima nos cards, tá bom? Beijo, gente, e até mais!